tá bom? Tá. Eu vou gravar. Tá. Então, eu coloquei o título Organizando Ideias, Percepções, Emoções e Informações, porque é isso que acontece quando a gente vai fazer um artigo, né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter em mente qual a questão norteadora que vocês querem responder escrevendo um artigo. Tem que ter uma pergunta, senão, o que vocês estão querendo responder que vão utilizar o aporte teórico? Então, assim, façam um esboço, um esquema em tópicos, um estilo pré-escrita, tá? Que eu acho que facilita bastante e destrava a escrita, porque tem gente que já quer sair escrevendo. Não, primeiro a gente faz em tópicos, né? Ou seja, o que é uma pré-escrita? Escrever aquilo que a gente sente saber, tá? Não precisa botar teoria, coloque em tópicos. É uma maneira de transpor, quando falamos ou expomos nossas ideias, a oralidade do texto, porque às vezes parece que quando a gente tem uma pergunta, uma questão norteadora, ou uma ideia para um artigo, parece que o texto está na cabeça e a gente não consegue transpor por papel. Mas exatamente, é escrever como a gente fala, escrevam no papel como vocês falam, tá? Quando tentamos escrever algo que ainda não sabemos bem, para isso que serve a pré-escrita, e listar ideias em tópico, tá? Opa, não, ele... Bom, partes de um artigo, né? Como é que a gente vai organizar essas informações? Agora eu vou dizer assim, isso vocês têm que ter sempre em mente, né? Título, não precisa ter nessa ordem, mas digo assim, um artigo se compõe desses itens. Um título, nome dos autores, tá? O ORCID, já vou falar o que é isso, e-mail e instituição a que pertence, que está estudando ou que dá aula, resumo, palavras-chave, geralmente são de 3 a 5, introdução, subcapítulos, conclusão e referências, tá? Quando vocês vão submeter um artigo, tudo é enviado separado, porque o artigo tem que ser anonimizado, ou seja, não pode aparecer o nome de vocês. O nome de vocês só os editores vão saber. Então, tem uma parte das revistas que se chama metadados, e é ali que vocês vão colocar o nome, sobrenome, e-mail, o ORCID e a instituição que vocês estão trabalhando. Eu, na minha turma, já de segunda-feira passada, expliquei que era o ORCID, Open Research and Contribution ID. Ou seja, é uma identificação, tá? É um identificador digital único que distingue um pesquisador do outro. Então, se um pesquisador tem o mesmo nome de vocês, ele pode ter o mesmo nome, mas não vai ter o mesmo ORCID. Então, eu recomendo que quem não tenha ORCID, entre no Google e coloque ORCID e crie seu número ORCID. É um link, né? E ele é único para vocês e vocês vão usar ele a vida toda, tá? Esse ORCID único. E causa uma boa impressão, porque nas revistas, quando a gente submete, tem um link para o Lattes e tem outro link para o ORCID. Causa uma boa impressão no editor quando as pessoas preenchem o que é pedido ao submeter um artigo, ou seja, o ORCID tem que ser informado. Os artigos sem ORCID não se publicam nas revistas brasileiras, tá? Então, tem que ter ORCID. Então, recomendo que depois da palestra, as pessoas que não tiverem, já façam os seus. Bom, antes de submeter um artigo, tá? Ler atentamente as normas da revista e as diretrizes para autores. Nesses itens, vão esclarecer a maioria das dúvidas de vocês, tá? É o formato, estilo de artigo, tamanho do artigo, que pode ser dado por número de caracteres por espaço ou número de palavras, tá? Geralmente, um artigo é até entre 10 e 20 páginas. Tem revistas, principalmente as internacionais, que quando as pessoas colocam um número de caracteres acima, a revista não aceita a submissão. Simplesmente não se consegue submeter o artigo, ele rejeita na hora. E aí, às vezes, a gente não sabe por quê. É porque, às vezes, tem um caractere a mais do que foi solicitado nas diretrizes, tá? Então, as revistas brasileiras, algumas não têm. Acho que a Dados tem, alguma das principais da USP, acho que tem, mas as outras não. Bom, aí indica para vocês como colocar as ilustrações, tabelas, quadros, fluxogramas e figuras, idiomas em que os títulos, resumos e palavras-chave devem estar,
titulação mínima dos autores, porque não adianta nada, escolhi tal revista e vou publicar nela, fazem um artigo na hora de publicar, vocês não leram nas diretrizes para autores que não aceitam doutorandos, ou que não aceitam mestrandos, só de doutor para cima, só doutor, só aceita doutor, então não adianta. Uma das primeiras coisas que vocês têm que ver é qual é a titulação mínima para publicar naquela revista. E a gente na Civitas recebia e recebe muitos e-mails. Eu quero publicar tal artigo, posso publicar? Publicação livre, tu pode publicar, tem que ver se a tua titulação está de acordo com as normas da revista, né? Isso nas diretrizes para autores está escrito, tá? Outra coisa que você tem que ver é tipo de publicação que a revista aceita. Por exemplo, a Civitas não aceita revisão de literatura e nem traduções de artigos ou capítulos de livros, a não ser que esse capítulo de livro esteja associado ao tema do dossiê, que nem teve no dossiê de democracia e autoritarismo, tinha o capítulo de um livro de um autor alemão, que nunca tinha sido traduzido, e os coordenadores do dossiê traduziram o capítulo. Aí sim, porque entra na temática, tá? Então, tipo de publicação aceita, se é revisão bibliográfica, artigo inédito, tradução, se é revisão de literatura, né? E quais as normas que a revista segue? Isso é super importante de ver, porque as revistas, assim, ó, se as diretrizes da revista, diretrizes para autores, não estão preenchidas integralmente, a revista rejeita o artigo e manda uma mensagem, olha, teu artigo foi rejeitado porque não estava nas normas, ou porque tu não tem a titulação mínima, quer dizer, nem passou por avaliador, passa pela revisão, pelo crivo dos editores, onde eles veem esses itens, e se não está cumprindo um desses, ele já é devolvido para o autor com a explicação por que ele foi rejeitado, tá? Aqui, antes de submeter um artigo e de pensar em todo o artigo, assim, ó, quem vai ler o artigo, a quem se destina, tá? Quem vai ser a audiência desse artigo? A linguagem tem que ser clara, sem floreios, sem gírias ou jargões. Caso tenha que usar algum jargão técnico, que seja do campo que vocês estão trabalhando, vocês podem explicar em notas de rodapé, tá? E não utilizar gírias no texto, a não ser que esses jargões e gírias sejam da fala dos informantes ou das pessoas pesquisadas. Aí tem que deixar e explicar. Porque eu avalio muito artigo, e uma vez eu avaliei um artigo de alimentação que elas estavam analisando as comidas de boteco aqui da Cidade Baixa e elas botavam termos, usou o termo gordice. Bom, eu entendi porque eu sou porto-alegrense, mas era numa revista do Nordeste. E eu disse assim, aí eu coloquei para a autora, o artigo estava bom, só disse para ela, olha, alguns jargões que tu utiliza, mesmo que sejam utilizados pelos informantes, ou estejam no cardápio, ou a propaganda do boteco fala em gordice, tu tem que explicar em nota de rodapé o que significa isso, porque se esse artigo várias pessoas de vários lugares do Brasil vão ler. E assim acontece, às vezes, quando eu analiso de feiras de artesanato, por exemplo, que acontece muito no Nordeste, no Rio de Janeiro, eles escrevem um artigo como só cariocas, ou só recifenses, ou só pessoas daquela localidade fossem ler, não explicam assim onde é que está situada a feira, particularidades para a pessoa que não é daquela localidade entender sobre o que se trata, né? Seria interessante vocês escreverem um rascunho sobre o artigo, evitar frases longas, tá? Porque às vezes as pessoas começam a escrever uma frase e fica um parágrafo, e aí o leitor, quem está lendo e quem está avaliando o artigo se perde. O que essa pessoa, o que esse autor quis dizer? A frase vira um parágrafo. Frase longa só Bourdieu conseguia fazer. Como a gente nós não somos Bourdieu, então frases curtas, com ponto e parágrafos curtos é o melhor, tá? Outra coisa, evite que o leitor faça inferências.
não existe assim, é que nem no artigo, eu tinha muitas colegas jornalistas, né? E jornalistas assim, não, mas a gente tem que deixar fazer um título instigante e não pode falar muito no resumo nem na introdução sobre o que se trata. Não, isso pode ser para jornalista, para reportagem, mas no artigo não. No artigo, desde o resumo, eu tenho que deixar claro o que eu quero, o que eu pretendo, quais os resultados de pesquisa, os meus achados, as minhas contribuições. E na introdução, eu tenho que explicar isso bem, eu vou explicar como é que se faz uma introdução, bem detalhado, porque senão o editor rejeita. Tá? O leitor não pode fazer nada, nenhuma inferência. A gente tem que mostrar, olha, a minha questão de pesquisa é essa, eu vou usar tal teoria, vou usar tal metodologia para coletar dados, e vou preencher tal lacuna de pesquisa. E aí, depois, o desenvolvimento do artigo mostrando como é que a gente chegou lá. Tá? Você tem que guiar o leitor o tempo todo durante a escrita. Não adianta dar pulos históricos assim, ou, por exemplo, o que acontece muitas vezes? As pessoas têm um insight quando estão no trabalho de campo e elas colocam o insight no artigo, sem explicar como é que chegaram ou qual foi o aporte teórico que as fez chegar naquele insight. Então, elas têm umas, tipo assim, umas conclusões, e daí? Mas aí teve um pulo teórico, né? Quem são os autores que ajudaram a pessoa, como é que ela chegou a refletir sobre isso? Quais são as evidências no trabalho de campo que mostraram isso para ela? Tá? Isso tem que aparecer. Verificar erros de gramática e ortografia, tá? Principalmente o verbo haver, no sentido de existir, é sempre no singular, e as pessoas tentam conjugar o verbo fazer, então cuidem muito com isso. E antes de submeter o artigo, a ideia, é interessante falar com os colegas e com o orientador, para ver o que ele acha, se ele tem mais algumas questões ou questões de pesquisa, né, para vocês. Ou ele faz mais algumas perguntas sobre o tema, ou literatura para indicar. Opa, não. Aqui, ó, como é que... O que gera artigos? Tá? As disciplinas do semestre podem gerar para vocês um artigo por semestre. Por exemplo, quem está na ciência política agora, abriu o dossiê na Conversas e Controvérsias. Tá? Controvérsias. Vocês podem publicar na revista Discente, da PUC. Tá? Porque revistas discentes, elas são mais flexíveis, elas não aceitam, assim, ó, elas aceitam reflexões menos profundas, revisões bibliográficas, traduções de artigos, resenhas de livros, tá? Então, é mais fácil para publicar. Quando eu comecei a publicar, eu tinha a ideia assim, não, era um capítulo da minha tese, resolvi publicar numa revista 1. Levei um baita não. Eles chegaram, você sabe, está bem escrito, está muito bem escrito, mas o tema não era relevante para ciências sociais, porque eu era um artigo sobre a noção de estilo em 3 revistas de moda. E para eles, embora eu analisasse isso antropologicamente, usasse bastante teoria para analisar, eles acharam que não era relevante, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu publiquei numa revista de moda, na revista Iara, que nem classificação tinha, agora acho que ela é B3, tá? Mas assim, publiquei o artigo, entende? Então, o importante é publicar. Às vezes a gente quer publicar em A1, A2 e só leva não atrás de não. Então, publique em revistas discentes. É o melhor que tem que fazer, porque assim, ó, que um avaliador ou num concurso, o que conta muito num concurso para professor ou num concurso para doutorado ou pós-doutorado, conta assim, ó, a banca quer enxergar a tua progressão de carreira, ou seja, ela começou numa B5, depois foi uma B2, uma B1, quer dizer, é o treino na escrita e o treino em aprofundar as reflexões teóricas. É isso que eles querem ver, tá? Porque nas Cívitas a gente recebe, às vezes, muito artigo que a gente rejeita porque
assim, ó, ele ficaria bom numa revista B1, B2, mas não numa 1. Numa 1 já tem um nível de exigência maior em relação às reflexões, tá? Então, o importante é publicar, não tanto o qualis da revista, tá? O importante para vocês agora é publicar. Então, eu acredito que revistas discentes sejam o melhor caminho para vocês, tá? Por exemplo, às vezes a gente pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, e tem partes do trabalho que não entram na dissertação, na tese. Isso pode gerar um artigo ou um capítulo de um livro, né? Capítulos da dissertação, capítulos da tese. Então, assim, se vocês não se sentem seguros para publicar um artigo, vocês têm que fazer revisão de literatura, até porque estou fazendo mestrado e doutorado. Então, assim, publica as revisões de literatura. Isso já é um exercício de escrita, né? Publiquem ou traduções de capítulos em inglês, ou quem fala alemão, traduz em alemão, resenhas de livro. Por exemplo, vocês pegaram um livro para ler para o mestrado de vocês. Que nem quando eu estava fazendo mestrado, umas colegas minhas fizeram um evento e surgiu um livro desse evento sobre consumo na contemporaneidade, era Consumo Logo Existo. E aí eu fiz a resenha do livro e ela foi publicada no Horizontes Antropológicos, tá? Então, assim, eu comecei fazendo uma resenha de livro quando eu estava no mestrado, que eu me senti mais segura, tá? Então, assim, o importante é escrever, submeter e publicar, não a classificação da revista, tá? E depois, assim, outra coisa que eu vejo muito é boicote mental. Ah, eu vou esperar terminar a tese, pois não tenho maturidade teórica, eu não me apropriei devidamente da teoria. Isso é boicote. E comece a escrever e mandem para revistas discentes. Isso aí é o típico boicote, né? Não vai ficar perfeito. Ah, nunca fica, né? Porque os avaliadores vão lá e cada avaliador vai te dizer o que tu tem que acrescentar mais ou não. Não tenho tempo, então, por que está fazendo mestrado e doutorado se não tem tempo? Qual é a nossa produção, gente? Se a gente está fazendo mestrado e doutorado, a gente tem que escrever e produzir textos. Nosso resultado é medido através da nossa produção de textos, tá? Ó, não vou escrever agora porque não vai ter qualidade. Vou terminar a tese primeiro. Outra coisa também, eu vou insistir isso, querer submeter sempre revistas A1, A2, sem nunca antes ter submetido um artigo, porque tem muitas revistas, tá? A1 e A2 que perguntam para o autor em quais revistas você já submeteu, tá? Eles perguntam, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, agora eu vou parar de compartilhar, porque agora eu vou falar da introdução. Gente, alguma dúvida até aqui? Professora, eu tenho uma Sim. dúvida. Eu indiquei, né, submeti meu artigo a uma revista, ainda não tive o retorno, né? Mas se ele for rejeitado, aí eu posso mandar para outras revistas sem problema nenhum, né? Eu só não posso mandar enquanto ele ainda está com a revista, é isso? Isso, é que assim, ó, o que eu recomendo? Eu já fui várias vezes rejeitada em revistas, isso é super comum, até nossos professores, os professores do pós, já tiveram artigo rejeitado, então assim, ó, acontece a toda hora, porque a avaliação é anônima, então assim, eu acho bom enviar para a revista, e quando eu estou na dúvida de um texto, eu envio para a revista, porque eu vou ter 3 avaliadores, no mínimo, 3 pessoas avaliando de graça e me dando feedback para mim sobre o que eu estou errando. E eu acho bom isso. Então, antes eu recebia, ficava mal. Primeiro artigo rejeitado, meu Deus, fiquei uma semana assim, né, com peninha de mim chorando. Depois caiu a ficha que não, né? Não, gente, eu juro por Deus que eu imprimi tudo e deixei assim num montinho aqui do meu lado esquerdo do escritório, não conseguia nem olhar. E eu nem lia. E aí eu li, e assim, ó, a carta de rejeição, eu disse, olha, artigo muito bem escrito, muito interessante, mas assim, a questão de consumo, de moda e tal, não é relevante para a revista. Pum, não era relevante.
Aí depois a minha orientadora falou, disse, não, Luísa, que assim, ó, se tu tivesse publicado numa revista de antropologia mesmo, ele teria grande chance de ser aceito, mas numa revista de sociologia, não, eles são mais de métodos quantitativos e tal, e realmente é um tema que talvez para eles não interessasse, né? Então tá. Mas assim, não era, a carta não era ofensiva, não era nada, né? E então, assim, eu acho melhor tu esperar, ver o feedback dos avaliadores, tá? E aí melhora teu artigo de acordo com os feedbacks. A gente também, outra coisa assim, ó, a gente nem sempre aceita todo o feedback, né? Porque às vezes eles querem que a gente escreva o mundo em 20 páginas, né? Por exemplo, um que eu submeti o ano passado, ela queria que eu colocasse o fetiche da mercadoria de Marx. Aí disse, não, aí eu escrevi na justificativa, escrevi, olha, isso geraria um outro artigo, o artigo ia ficar com 40 páginas. Não dá, então, assim, foi uma boa ideia para eu submeter um outro artigo que já está, eu já disse assim, ó, já tenho essa ideia, ele está em esboço ainda, mas vai ser, né, para outra vez. Então, recebe, melhora o teu artigo com as avaliações, submete para outra revista, aí vê se tu não, como tu melhorou, não sei qual é a classificação dessa revista que tu submeteu, mas de repente tu só pode submeter um qualis acima, entende? Não sei se eu te respondi, mas tu só submete depois que eles te derem o retorno. Respondeu, sim. Tá. Aí outra coisa, se já faz 6 meses que vocês submeteram, acho bom. É bom vocês perguntarem, olha, como é que está a avaliação do meu artigo, mas muito educadamente, assim, olha, submeti, gostaria de saber e tal, né? Assim, tá, sempre é bom. Tá. Eu não sei quem é que levantou a mão primeiro, se foi a Paula ou a Rafaela. Foi a Rafaela. Tá, então, Rafaela. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, Rafaela. Acho que me escutam bem. Sim, sim. Bom, professora, primeiramente, obrigada, né, pela exposição. É sempre importante retomar isso. Acho que a gente vai fazer mestrado, doutorado, vai fazer pós-doc, ainda vai estar pensando, refletindo sobre isso. Mas eu fico pensando quando a senhora comenta até do trabalho de campo, acho que a senhora trouxe um exemplo bacana, que é pegar dados que nós não pretendemos utilizar. Então, por exemplo, eu tenho muitas entrevistas, um material de campo muito denso dentro da minha dissertação, dentro das pesquisas que eu participo. Tenho certamente muita coisa que eu não vou usar e que eu posso analisar, né, e levar para artigos. Mas agora eu fico pensando mais especificamente quando eu estou, por exemplo, escrevendo um capítulo, fazendo um levantamento bibliográfico, como a senhora comentou, como é que se a senhora poderia, assim, me situar mais ou menos como é que eu deixo de utilizar algumas coisas para a minha dissertação e passo a colocá-las num artigo para que não fiquem tanto o meu capítulo de dissertação como o meu artigo falando exatamente as mesmas coisas. Então, eu fico pensando o que se pode fazer mais ou menos nesses casos. Se a senhora teria alguma dica? Não, é que assim, se tu usa, é que vocês usam a teoria do Schutz das narrativas bibliográficas, né? Às vezes a teoria se repete, o que muda é o trabalho de campo. Tu vai analisar uma entrevista, que nem, por exemplo, acontece quem trabalha com antropologia econômica, acontece a mesma coisa. A gente utiliza autores clássicos e contemporâneos, eles são, dependendo das linhas, são os mesmos autores, só que as reflexões, só que o fato que eu pesquiso, o que eu deixei fora da minha dissertação, ele é diferente. Ele pode ser olhado à luz desses autores, né? O que vai mudar é teu trabalho é o campo, é a tua pesquisa. Eu não sei se eu respondi, também não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Sim, é que eu fico pensando numa reflexão mais teórica, por exemplo, mais entre os autores. Então, assim, até a senhora comentando agora, me vem na cabeça, por exemplo, eu estou falando de Schutz, mas eu não vou desenvolver totalmente todas as obras dele, todos os conceitos. Eu posso, por exemplo, pegar um artigo e desenvolver, trazer algumas coisas que eu já estou colocando na minha dissertação, naquele capítulo teórico, mas desenvolver melhor um conceito mais especificamente. Isso te gera uma revisão, uma revisão de literatura, e tu pode submeter para
uma revista. Sim, e que não necessariamente eu vou usar na dissertação, né? Eu vou deixar de fora. Isso, é que é aqui que tá. A gente faz muito trabalho na dissertação e no mestrado, que nem tu está fazendo agora. Tu está revisando a literatura e tem coisas que tu gostaria de aprofundar, mas tu não vai, tu aprofundou, mas não colocou na tese, né? Isso te gera, não perde esse trabalho, isso tu pode publicar. Né? Tu pode, inclusive, eu fazia assim, quando noção de pessoa foi uma parte teórica que eu estudei muito quando eu estava fazendo a minha tese. Então, eu digo, olha, isso aqui, se eu aprofundar isso, gera uma revisão, vou publicar numa revista decente, isso aqui gera outra coisa. Então, eu ia separando e marcando, né, como se fossem planos paralelos que eu tivesse para depois publicar. Né? Mas eu acho que tu tem que fazer isso sim. Termina a tua tese e, de repente, tu tem já esses trabalhos para ir publicando. Acho que sim, que tem que fazer isso, porque é um trabalho que tu fez e que se tu não publicar vai ficar perdido se tu não aprofundar. E outra coisa, esses aprofundamentos que às vezes parecem ser detalhes e que para a gente parece que não é relevante, é muito relevante para outros. Né? O que tu acha, assim, poderia ter me aprofundado isso, talvez para outros que trabalhem com essa teoria seja bem importante tu sinalizar que pode haver uma reflexão mais profunda naquele item. Né? Esse é super válido isso que tu falou, Rafael, muito válido. Deu? Sim, obrigada, professora. Paula? Bom dia, professora, Bom dia. demais colegas. A minha dúvida é, bom, eu entrei agora no mestrado em Ciências Sociais e pergunto à senhora, né, que veio, né, tanto das Ciências Sociais quanto da Antropologia. Por exemplo, um artigo, eu sendo das Ciências Sociais e trabalhar, por exemplo, alguns temas sobre antropologia. Existe um preconceito, por exemplo, assim, ela é das ciências sociais, aqui é antropologia. Existe essa barreira ou não? E onde a gente vê, tanto né, se não houver essa barreira, onde eu posso verificar lugares, né, para começar a produção, né, para publicação, tanto da antropologia quanto das ciências sociais? É que, geralmente, é que assim, revistas de sociologia, tá? Elas querem dados mais quantitativos, mais concretos, estatísticas, pesquisas, porque eles trabalham com isso, tá? A sociologia trabalha muito com isso. A antropologia, não, ela trabalha com relatos, com observação participante, usa muita coisa qualitativa. A sociologia é mais quantitativa, assim que nem a ciência política. Pois é, mas é que o nosso método usado, ele é qualitativo. Né? Mas então, assim, ó, isso. Tá, mas quando os artigos da teoria do Schutz e das narrativas biográficas, quando tu diz assim, olha, eu utilizo o método, quando tu está explicando, não tem preconceito, porque isso é mais sociologia contemporânea. Uhum. Ele criou isso baseado no curso, baseado no Marx, na sociologia interpretativa do Marx, no von Mises e na filosofia, tá? Existe um aporte teórico, ele criou isso aí. Então, tu tem um aporte teórico. Então, na tua metodologia, tu vai explicar. Meu método é a narrativa, método Schutz, sociologia contemporânea, narrativas bibliográficas. Tu já vai explicar teu método, tá? Então, explicando esse método que vem desse autor, né? Assim como etnossociologia. Então, tu explicando, o capítulo sobre metodologia tem que ser muito bem explicadinho, principalmente quando é qualitativo. Então, olha, entrevistei as pessoas, tu tem que dizer de que modo tu entrevistou, como tu entrevistou, qual a tua pergunta inicial, e aí tu coloca em apêndice no final. Isso eu vou te explicar, a diferença de apêndice e anexo. Anexo é quando tu já tem uma planilha pronta de algum lugar, ou um questionário pronto de algum lugar, tu só pega, copia e coloca como anexo. A apêndice é tudo aquilo que tu cria. Então, as nossas entrevistas em profundidade, quando a gente faz só uma pergunta, são apêndices. Ou na metodologia tu escreve, olha, a pergunta inicial que foi feita para a pessoa foi X. Eu vou trabalhar com crianças. Bom, eu vou trabalhar... Aí tu tem que delimitar muito bem o público-alvo. Trabalhei com 10 crianças de X anos, de 10 anos,
oriundas que estudavam em tal colégio. Sim, tem que haver a descrição de todo o processo. De todo o processo, Sim. porque senão eles vão, tá, do dia que ela tirou os dados, tem que haver claro. a descrição de todos os processos. É que quem é antropólogo enfrenta também essa questão. Eu escrevo, olha, fiz um acompanhamento durante 4 anos, observação participante, em tais ocasiões, eu fiz entrevistas semi-estruturadas, aí eu vou começar a detalhar como é que... inclusive tem revistas que me perguntaram como é que tu achou, por que tu escolheu esses informantes? Aí tem que dizer, olha, esses informantes foram escolhidos, qual é o critério para escolher os informantes? Aí eu explico o critério, né? Ou bola de neve, por exemplo, a gente às vezes usa, tu tem um informante que te indicaram, né? Um conhecido me indicou. Aí esse informante vai te indicando outros, e o outro informante te indica outros. Então, isso aí é uma indicação por bola de neve, se usa nos artigos. Sim, né? Então, isso é mal visto, professora? Não, não é mal visto, é que depende da revista. Se é uma revista de sociologia que só analisa dados quantitativos, aí tu publica um artigo antropológico, eles ficam meio assim, né? Tu tem que também escolher a revista que tu vai publicar. Perfeito. Isso que eu queria, essa experiência que eu queria trazer para vocês. Eu não tinha esse jogo de cintura para escolher uma revista que fosse de cunho mais antropológico e que entendesse pesquisas qualitativas para saber do que eu estava lidando. Eu não tinha dado estatístico nenhum. Até porque as pessoas que eu trabalhava, a primeira coisa que eu falo no primeiro capítulo da minha dissertação é isso, na minha tese é isso. Eu fui procurar nas revistas e nos meios de comunicação quem eram essas pessoas, porque não havia estatística sobre essa profissão que eu estava trabalhando, entende? E a gente também tem que saber que revista. Então, se tu tem... Onde é que são publicados? Por exemplo, pode perguntar ao professor Emílio, onde é que se publica com maior frequência trabalhos sobre narrativas biográficas, aliás, biográficas, né? Então, existem revistas específicas, assim como existem revistas específicas que abraçam e com maior prazer trabalhos qualitativos, né? Por exemplo, quando eu mandei para a Iara, a editora se identificou, e disse, por que tu não mandou antes? É tu, não sabia que era tu, não sei o que, mamá. Quer dizer, era uma revista que precisava de artigos antropológicos sobre essa questão, e eles não conseguiam sensibilizar quem estudava isso na academia, na antropologia. E aí, quando eu mandei, foi aceito, quer dizer, foi no momento... Tive que modificar algumas coisas, né? Mas tranquilo, porque eu tive que adaptar a revista, isso também você tem que fazer, né? Eu estava usando, às vezes, na linguagem antropológica, que eu tive que simplificar um pouco, porque para quem estuda antropologia dava para entender, mas quem é da área de design de moda, não. Então, eu comecei a botei notas de rodapé, explicando, e também expliquei o caráter da pesquisa, né? Que não visava instruir sobre estilo, e sim analisar o estilo sobre a literatura antropológica, sobre essa noção, né? É que também a gente tem que escolher a revista também. Não é que exista preconceito, é que cada revista... É que nem revista que a gente lê. Veja, por exemplo, uma reportagem da Veja não vai para a revista Cláudia. Nem uma reportagem da revista Cláudia sobre cremes de beleza vai ir para a Veja, a não sei que seja alguma coisa comercial ou que o creme esteja contaminado, entendeu? Seja uma manchete, né? Então, assim como no mercado editorial de revistas comerciais existe também um perfil, as revistas acadêmicas têm seu perfil. E se o artigo não está dentro desse perfil, desse jeito. Esse perfil está descrito nas diretrizes para autores e sobre a revista. Ela aceita artigos assim, 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 assado. Isso está bem claro. Né? Muito obrigada, professora. De nada. Alguém mais? Bom, então se... professora, tá. Sim. Só uma outra dúvida, que eu também estava numa situação de artigo com dúvida.
pesquisar periódicos, né, para publicação e tudo mais, foi uma coisa que eu fiquei, né, meio assim, catando, né, porque eu tava com um problema de número de páginas no meu artigo, e eu tava caindo muito em periódicos que aceitavam pelo menos 15, eu tava com 14 e eu queria arrancar meus cabelos. Mas aí eu não lembro se tem aí, já que a gente está aqui, queria só aproveitar para ver se tu sabe, se tem, porque a gente tem, por exemplo, lá, acho que, não sei se é Sucupira, a gente pode achar periódicos, né? Mas tu não sei se tem outra plataforma que a gente pode achar periódicos com mais informações, ou só aquele que tem lá na Não, CAPES. Sabe se tem na outro? CAPES tem, na CAPES Só, tem. mas só tem esse, porque o da CAPES a gente não. Eu achei ele que, vamos dizer Não, mas assim. é que tu tem que entrar na revista e ver. Uhum, Isso aí, assim, é catar milho, entendeu? É achar uma agulha tá. no palheiro, mas todo mundo passa por isso, assim, não tem, tu tem que ver quais são as revistas e tu tem que ler as diretrizes e ver, meu artigo Uhum. se encaixa. E outra coisa, tem revistas que às vezes nem dizem o número de, como é que eu vou dizer, de caracteres com espaço. Aí Ah, a gente sim, é pergunta para o verdade. editor, é que sempre, toda revista ela tem um caractere mínimo e máximo, tá? Aham. A Civitas é 35 mil mínimo e 40 mil máximo, tá? Porque senão, aí um artigo de 5 páginas não dá, né? Sim, sim, sim. Não, era só porque era realmente, tu disse que de fato é assim, é só porque eu conhecia uma forma de pesquisar as revistas e eu só queria saber se tinha outra, se tinha outra plataforma também para pesquisar revistas e tudo mais, mas é só aquela então. É só Tá. aquela, não tem. Eu até a CAPES acho que deveria fazer um elas deveriam fazer um software que a gente colocasse assim temas ou número de Uhum. caracteres para o espaço, já te puxasse as Sim. revistas que Mas, queriam, né? mas poderia ser uma coisa só que poderia ter, é só porque tem revistas, por exemplo, B3 e B4, que não aceita mestrandos, né? E aí eu fiquei chocado, assim, porque eu achava que só as A1, né, que né, era só de doutorado para cima, mas eu achei B4 que Que era não só para aceita. doutores. Aí eu É, fiquei tipo, puta merda, e agora? Aí eu dei uma abandonada naquele sucupira lá e fui catando manualmente, porque daí eu desisti, desisti de procurar lá. Eu tava só caindo em revista para doutores. isso tem que cuidar, porque Sim. tem revistas, elas, porque assim, o que acontece? Elas querem dar um salto qualitativo, tipo, digamos, então elas acham que o doutorando vai ter reflexões, que só doutorandos vão ter reflexões mais profundas que mestrando, e às vezes não é isso, né? Isso não tem nada a ver, mas, né? E é que isso impacta na avaliação das revistas, né? Se tu aceita mestrando ou doutorando, quando tu aceita doutorando, a tua pontuação de revista vai mais para cima, né? Então, por isso. Mas assim, eu tenho vários colegas que começaram e continuam, às vezes até publicam em revistas discentes, porque eles aceitam e às vezes não é um tema que requer tanta reflexão assim que a revista 1 não vai aceitar. Então, a revista da Fiocruz, às vezes, aceita mestrandos, tem, tem várias, mas é exatamente isso que tu falou, a gente tem que procurar, é uma agulha no palheiro, essa toda a dificuldade, né? Obrigado, prof. Maria José, de nada, Bom dia, você escuta bom bem? dia. Sim, sim. Eu fiquei com uma dúvida, professora. Você falou sobre ter em conta a quem vai ir a informação, tipo, o público-alvo, por falar de Sim, alguma forma. sim. Mas eu fiquei com uma dúvida. Acho que muitas vezes a própria revista de ciência tem, tipo, um público-alvo a quem vai ir. Então, muitas vezes eu acho que, não sei se ter em conta isso antes de fazer o artigo ou como seria. Não sei se entende. Porque muitas vezes eu gostaria, por falar uma coisa, tipo, fazer um artigo científico, mas com uma perspectiva de, não sei, como uma educacional para pessoas assim, tipo, mais que não tem muito que ver com a ciência, não sei se se entende o que eu quero falar.
tipo, para um público mais general. Mas se a própria revista tem um público mais específico, como eu posso fazer aí, encaixar? É, que tem muitas revistas aqui, mas aí tu quer escrever para uma revista comercial. Tem muitas revistas de educação comerciais que tu poderias escrever o teu artigo. Não sei, a impressão que me dá é que tu quer escrever um artigo mais comercial. Na verdade, é mais educacional, talvez. Bom, então são revistas de educação. As revistas de educação são mais flexíveis. Tu pode escrever as revistas da área de educação, tem várias aqui no Brasil, e elas aceitam mais de 3 autores, por exemplo, e elas são bem voltadas para um público misto, um público tanto de acadêmico, quanto um público mais de escola, assim, que não tem o perfil acadêmico. É que quando eu falei de perfil de revistas, é que assim, ó, tem revistas que têm um perfil mais de profissionais de sociologia, outros mais de profissionais de antropologia, outro mais de profissionais de ciência política. É isso que eu quis falar. Né, Maria José? Mas eu acredito que teu caso, tenta a revista de educação da PUC. Ah, ok, tá bom. Tem uma revista, o PPG em Educação da PUC tem uma revista. Experimenta. Bom, eu vou olhar. Obrigada. Eu não sei a classificação dela, mas tem, e assim, ó, tem educação da URGS, a FACED, tem educação da Unicinos, tem a revista de educação da Fevale, que tu pode tentar, né, da área de educação, e eles aceitam muito bem estudantes de ciências sociais publicando questões sobre educação. Tá? Então, tu pode... Nesses PPGs tem essas revistas. Sim, Lucas. Não, só sobre isso que acho que a Maria José falou, acho que por uma ironia do destino, talvez eu possa dar um breve auxílio, porque eu estava pesquisando revistas e eu achei uma que depois eu posso encaminhar para ela, que eu achei muito interessante, que eu não sabia, porque eu imagino, porque na Conversa Controvérsias eu submeti um artigo e lá tinha dossiê, né, podia ser resenha e podia ser artigo livre, se eu não me engano, talvez mais alguma coisa. Mas eu estava procurando outras, que eu tinha outro artigo, aí eu mandei para uma outra revista, só que até achar essa revista eu passei por outras, né, que eu não estava conseguindo encaixar. Uma delas, acho que é Arquenses, de São Paulo, é de um PPG de Sociologia e Antropologia, eu posso mandar. Quando eu fui ver as possibilidades de publicação, além de artigos e de dossiê, tinha também entrevistas, tinha, acho que ensaio, tinha relato, tinha poema, tinha, tipo, várias opções, vamos dizer assim, acho que ela usou a expressão passional, né? Então, tinha várias outras opções que achei muito interessante, tipo, tinha um leque muito grande para além de artigo, né? E aí tinha, assim, achei bem, e era decente, assim, podia, né, mestrando, doutorando, publicar. Então, assim, de repente, né, se ela quiser, depois eu posso mandar para ela ali, porque, assim, tinha muitas opções, até, acho que tinha até poema, inclusive, relato, porque tinha uma questão era um PPG de Sociologia e Antropologia, tinha até só de relato, na verdade. Então, tinha umas 10 opções, assim, de publicação que fazia parte, né, daquela revista. Então, depois eu posso, de repente, até procurar de novo ali e mandar, se for o caso. Porque achei bem... Eu não sei o quais, mas acho que era bem alguma coisa. Não, mas é interessante isso que tu falou, obrigada pela contribuição, porque uma coisa que eu esqueci de falar, entrevistas são bem importantes também, e vocês podem publicar. Então, assim, geralmente, quando um aluno de doutorado vai fazer um doutorado de sanduíche, ele entrevista os professores, porque ele tem aula com figurão, então ele entrevista os professores e publica em revistas. E outra coisa também, vocês podem publicar em revista decente, a Conversas Controvérsias.urb, todo o PPG, praticamente, tem uma revista decente, tá? Isso é bem interessante que o Lucas falou, entrevistas são publicações que vocês podem fazer, por exemplo, nas narrativas biográficas. Vocês, às vezes, se deparam com algum expert na área, né? Quem está fazendo os vídeos ou quem está acompanhando o professor Hermílio nos vídeos. Então, aproveitem, já elaborem o questionário, façam uma entrevista com essa pessoa e publiquem. Entende?
já seria uma coisa, mas muito interessante essa contribuição do Lucas. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu queria falar sobre a estrutura do artigo, principalmente a estrutura do... Porque, assim, um artigo, né, tudo gira em torno da pergunta que tu faz ou do que tu quer responder, tá? Então, o problema de pesquisa vai determinar o objetivo, tá? Então, na estrutura de um artigo, a introdução ela é bem importante, tá? Porque você tem que pensar... A gente sempre diz, a introdução a gente escreve por último. No artigo, a gente tem que pensar nas estruturas dele, porque ele tem regras, tá? E a gente tem que pensar na estrutura dele desde o início, tá? De nada, Maria José. Desde o início. Por exemplo, tem muito aluno que diz assim, eu não acho importante norma. Para que norma? Importante o conteúdo. Aí eu pergunto para vocês, imagina se vocês, que dirigem carro, começam a andar em ruas, em estradas, a sinalização das ruas e das estradas some. Porque as pessoas dizem, é importante dirigir bem, né? Não, a sinalização é importante. Imagina se não tiver sinalização na estrada, como é que eu vou me guiar? Numa estrada asfaltada ou de terra de noite sem sinalização? Não dá. E agora, por que tem que ter regra? Imagina se cada município vai sinalizar as estradas e a cidade de um jeito diferente. Eu vou me perder, vou bater carro. Então, assim, as normas, elas uniformizam para eu poder comparar uma coisa com a outra e para o editor saber onde é que estão localizadas as informações dentro do artigo. Então, é muito importante que eu tenha uma introdução bem estruturada. Isso o editor sempre olha, tá? Então, assim, numa introdução bem feita, eu tenho a apresentação do tema. Claro que a introdução ela é um dos subcapítulos do artigo e ela não pode se estender muito, né? O que acontece é que as pessoas colocam os insights dentro da apresentação. Não, dentro da introdução. A introdução tem que ter a apresentação do tema, o problema, o objetivo e a metodologia, e as justificativas das escolhas do tema, do problema e a escolha do objeto. Tá? Então, qual é a diferença, por exemplo, de tema e objeto? O tema é amplo. Exemplo, o tema consumo infantil. O meu objeto, consumo infantil de vestuários, ou consumo infantil de jogos, ou de bicho de pelúcia, ou consumo infantil feminino, ou consumo infantil de maquiagem, por exemplo. Tá? Então, assim, é na justificativa da escolha que objeto que o autor convence o leitor, ou seja, vai convencer o editor da revista que o artigo é relevante e que o artigo merece ser publicado. Tá? Essa justificativa mostra se o trabalho de investigação colabora para se refletir sobre o tema. Tá? E isso vai mostrar a relevância do artigo ou não para a revista e para ele ser publicado e divulgado. Tá? Eu tenho que também mostrar, depois de apresentar o tema, problema, objetivo, metodologias justificativas, eu escolho o que aporte teórico, mas brevemente, isso tudo é muito breve, eu estou me apresentando, eu estou dizendo para o meu leitor, olha, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Então, eu digo, olha, eu estou conversando com tais autores, porque o artigo, na realidade, é um diálogo entre autores. Vocês vão escolher autores teóricos e vão dialogar com eles, tá? E eles vão ajudar vocês a refletir e a responder a pergunta, tá? Então, assim, aporte teórico, quais autores que quem escreve o artigo está dialogando? Quais os autores e teorias que ajudarão o escritor a refletir sobre a questão de pesquisa, tá? Então, depois que eu... Aí, no final da introdução, é muito importante escrever o sumário em forma de texto. Por exemplo, a gente termina sempre a introdução explicando, depois das relevâncias dessas escolhas, assim, ó, esse artigo está estruturado da seguinte forma. Primeira parte, vou desenvolver tais e tais e tais, tipo a revisão bibliográfica. Segunda parte, são escrevo a metodologia, e a terceira parte discuto os resultados, por exemplo.
tá? Então, é importante eles saberem que você tem a cabeça organizada, tá? Porque senão, para quem lê o artigo, fica confuso, tá? Bom, a revisão de literatura, tá? É importante vocês, geralmente nos artigos antropológicos se mistura os dados etnográficos com a teoria. Na sociologia e na ciência política, não. Eles se faz uma revisão de literatura primeiro, né? Mas eu adotei como antropóloga, mas eu adotei isso também, escrever uma parte teórica. Nem que eu vá desenvolver depois, articulando com os dados de campo, tá? Então, a revisão de literatura tem obras clássicas, que são fundamentais, historicamente recomendadas para se pensar o tema escolhido, e obras contemporâneas, que são atualidade, como é que atualmente se está pensando sobre esse tema. É claro que quando eu falo em clássicos, não precisa começar da pré-história, entendeu? A gente tem que ver, porque é um artigo, são no máximo 20 páginas, eu tenho que ver assim, o que dos clássicos vai me ajudar a refletir juntamente com os contemporâneos o que eu quero responder, tá? E se não vai me ajudar, eu não preciso mostrar erudição, porque a gente recebe muito artigo querendo o autor mostrar erudição, mas que ele não utiliza para nada aquilo na discussão dos resultados, tá? Importante na revisão bibliográfica é discutir todos os conceitos e noções que forem trabalhados no artigo para responder à pesquisa. Eles precisam ser expostos claros para quem lê, ou seja, e não adianta, por exemplo, se tu tem uma noção, dizer assim, isto é fulano, isto é X, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com a noção das eras de trabalho relacional. Não adiantava nada eu botar, isto é quando eu estava analisando os dados, isto é o trabalho relacional. Não, eu tenho que dizer o que é trabalho relacional conforme as eras. É todo aquele esforço que a pessoa faz para manter a relação e mesmo assim ela ser comercial, papapá, papapá, papapá. Eu tenho que explicar o que é. Não adianta só dizer o que a maioria faz, né? Pega as noções dos autores, isso é aquilo, isso é aquilo. Não, isso não é reflexão, tu tem que esmiuçar o que quer dizer a noção, né? Bom, além dos conceitos e noções, é aqui nessa revisão bibliográfica que o autor começa a esboçar os argumentos, ou seja, aquilo que vai ajudar a desenvolver também os argumentos para ele responder à proposta do trabalho, tá? É a teoria que vai me dar argumentação. É a construção da explicação para responder à pergunta, tá? O que é argumento? São explicações justificativas das minhas observações, né? O autor do artigo vai utilizar os autores, ou seja, aporte teórico, que vão argumentar no sentido de dar para o autor ou para quem escreve apoio e embasamento para que ele continue fazendo sua pesquisa. E tem os insights. Só que quando eu tiver um insight, eu tenho que linkar, tá, mas eu tive um insight porque fulano, beltrano e ciclano me conduziram a ter esse insight. Ou, na época, fulano e ciclano observaram tal coisa, mas eu no trabalho de campo observei X, Y e Z. O artigo também pode terminar com uma outra pergunta, tá? O artigo não precisa terminar com uma conclusão maravilhosa, né? Ah, tá, minha hipótese é verdadeira, eu comprovei. Não, ele pode terminar só, olha, eu fiz todo esse trabalho, eu fiz a revisão, mas eu termino com essa pergunta, porque isso a teoria não deu conta. A teoria que ele leu, por exemplo, não deu conta de responder, ou surgiu ao longo do caminho outras perguntas. E aí vocês podem terminar dizendo que vai ser para trabalhos futuros, tá? Então, assim, o que é os autores escolhidos, o aporte teórico é o recorte de vocês para escrever o artigo. Lembre-se disso, não precisa botar o mundo, é um recorte. É aquilo, tá? E muitos avaliadores, o que eles veem? Eles avaliam e sugerem para o autor colocar 500 mil coisas, mas aí o autor, quando receber essas avaliações, tem que estar ciente, não, para aí, qual é meu recorte teórico? Bom, meu recorte teórico é este, então eu vou analisar sobre este ponto de vista. O que for fora dele, e vai aumentar o artigo em mais que em 5, 6 páginas, não entra, porque não entra no escopo do artigo. Então, você tem que ter clareza,
E se vocês fizerem uma introdução bem feita, um artigo bem esboçado, vocês vão ter clareza que, às vezes, aquele avaliador está extrapolando o aporte teórico de vocês. Tá? E aí vocês têm argumento para justificar. Só, olha, uma excelente ideia para outro artigo, mas nesse artigo não vai entrar. Entende? Educadamente, vocês têm que argumentar. Porque também, quando vocês recebem uma avaliação, ele é aceito, mas só que pedem modificações conforme os pareceres, o editor também vê assim, ó, como é que tu argumenta, porque às vezes alguns pareceres são meio... Alguns avaliadores extrapolam, né? Como é que vocês argumentam e defendem o recorte de vocês, o recorte do artigo, né? Também tem que se ligar nisso, tá? Bom, no caso, tá? As pessoas sempre perguntam, né? O que vem antes, a revisão de literatura ou o trabalho de campo? Gente, a gente está na área acadêmica, nós somos acadêmicos, então, assim, óbvio que o que vem antes é a perspectiva teórica, porque a perspectiva teórica que vai me guiar, que perguntas que eu vou fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. Se eu não tiver a perspectiva teórica na cabeça, eu não vou, eu posso elaborar um questionário que depois metade das perguntas eu não vou usar. Entende? Isso já acontece, às vezes acontece muito em qualificação de mestrado, a gente vê a pessoa faz 50 perguntas. E aí a gente orienta, olha, se tu reduzir teu aporte teórico a esse aqui, fizer um recorte, tu pode reduzir teu questionário a 10 perguntas, no máximo, 5. Tá? Então, assim, porque o objeto de estudo do pesquisador acadêmico, a realidade que ele estuda, precisa ser olhada a partir da perspectiva teórica, a partir de conceitos teóricos, tá? Só que eu não posso ir muito fechada naquela teoria. O ruim é ir fechado naquela teoria, engessado e não sair dela, tá? Então, a partir dos conceitos teóricos da minha teoria, eu vou olhar para a realidade que eu estou pesquisando, tá? Então, assim, a gente nunca vai a campo sem a perspectiva teórica, senão a gente vai sem guia, né? Senão, o que acontece? Se a gente for sem perspectiva teórica, a gente vai fazer a sociologia, a antropologia, a ciência política do senso comum, tá? Isso a gente vê muito em sala de aula. A gente pede para ler os textos, e aí a pessoa começa a refletir, não lê os textos, aí todo mundo que lê os textos contribui, faz reflexões e fica pensando, se eu fizesse isso, aquilo. Aí, de repente, alguém que não lê os textos quer embarcar na carona, surfar nas reflexões dos outros e vai acabar fazendo sociologia do senso comum. E em artigos acontece isso também, tá? Artigos é o que mais acontece, a pessoa vai sem perspectiva teórica e aí a gente não está aí para fazer a sociologia do senso comum, a ciência social do senso comum. Para isso tem conversa de boteco, tem jornal e blog que já fazem isso, né? Então, assim, os instrumentos que o pesquisador, o autor do artigo vai produzir para coletar, devem ser baseados na revisão de literatura, ou no aporte teórico escolhido para o autor, que vai ser o recorte, tá? Isso é muito importante vocês saberem recortar. Então, assim, o treino em fazer artigos já dá para vocês o treino do recorte teórico da dissertação e da tese, porque é difícil fazer um recorte teórico, a gente quer botar todo mundo. A gente não quer deixar nenhum autor de fora. Coitadinho se eu deixar um autor de fora. Não, não é isso. A gente vai fazer o recorte naquele espaço de tempo. São no máximo 200 folhas. E eu tenho que pensar meus dados a partir daqueles autores, né? Eu falo assim, porque eu também... pois é, eu li fulano e vou deixar ele de fora. Bom, mas vai gerar uma revisão bibliográfica. Pode gerar para outra coisa, né? A gente cria as coisas e depois não quer largar, né? Mas tem que largar. Bom, quando as informações forem coletadas a partir das entrevistas, dos questionários, quem vai orientar isso é o aporte teórico, né? E eles precisam ser discutidos também coerentemente com o recorte do aporte teórico escolhidos, e os autores que vocês mobilizam na revisão de literatura, tá? Se não atuar assim, a gente vai fazer perguntas que não servem, eu vou ter um dado que não tem como discutir. Mas isso é diferente, tá? Isso que eu estou falando é diferente. No caso, vocês estão no trabalho de campo, vão com a parte teórica e aparece um dado, que vocês não leram, porque não era o recorte de vocês, mas aparece aquele dado. Aí vocês não podem dizer não, vocês têm que
trabalhar aquele dado, recolher dado, informação e ver assim, bom, como é que eu vou trabalhar isso? Se isso vai gerar um outro artigo, um outro aporte teórico, o que eu vou fazer com esse dado? Ou vocês, inclusive, podem colocar na conclusão que surgiu esse dado e que vai gerar um outro artigo, tá? Então, assim, por isso que é importante fazer o referencial teórico antes, ele que vai dar condições para o autor do artigo, vai preparar o autor do artigo para olhar os dados obtidos sob a perspectiva teórica, né? Então, ela sempre indica que material devo coletar, como, né? Então, ela que vai fazer o embasamento. Certo? Acho que a Rafaela tem uma dúvida. Tá, onde é que ela... Ah, tá, Rafaela, fala. Não sei se pode ser agora, professora. Pode, não, agora eu ia abrir para perguntas. Eu fiquei pensando, a gente já conversou, dialogamos bastante nas suas aulas, junto com a professora Fernanda, sobre essa questão do campo e teoria, e sabe que, bom, agora eu estou em Pelotas de novo, e sabe que quando a gente vem sem teoria, sem conhecer o nosso tema, a partir de várias perspectivas, é muito complexo, porque a gente acaba, por vezes, a gente vai precisar localizar nossos interlocutores e a gente vai chegar a pessoas que já pesquisam coisas até semelhantes, temáticas semelhantes. Então, por exemplo, aqui tem arqueólogos, tem historiadores, tem os professores da universidade, tem os acadêmicos, que daqui a pouco vão te falar, tem o pessoal do movimento social, do movimento estudantil, e eles vão começar para além, às vezes, da entrevista, né, pensando o conhecimento teórico para além do que quando a gente vai fazer uma entrevista, eles vão começar a dialogar contigo. E se tu não sabe, fica bastante complicado, porque na verdade, fica um vácuo. Fica a pessoa trazendo o seu conhecimento, você não tem conhecimento, então é muito mais interessante quando a gente pode trocar, né? Na verdade, eu, por exemplo, da minha primeira vez em Pelotas para hoje, que eu já pude ler outras coisas, eu já me sinto muito à vontade, por exemplo, para conversar com um professor historiador da UFPEL, para conversar com um arqueólogo. Não necessariamente eu vou entender tudo que eles têm, mas vai haver uma troca, né? Não vai ficar naquele monólogo. Então, eu comecei assim a senhora sabe que eu era um pouco, não era resistente, eu compreendia de uma forma diferente, né, essas questões, né, em função do método, mas hoje eu vejo, assim, a relevância, assim, como o trabalho ele acaba se tornando de muito mais qualidade quando a gente vai a campo com esses conhecimentos. Claro que nunca fechado, né, professora? Isso a gente desenvolve bem nas disciplinas de etnografia, mas é importante conhecer sobre a temática, assim, na minha opinião, em diferentes níveis, né? Porque a gente se depara com tudo, a gente se depara com vários tipos de profissionais que não necessariamente vão ser acadêmicos e que vão dialogar, né? Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma entrevista e no final teve aquela conversa mais informal, quando acaba a entrevista, e a moça começa a me perguntar, você conhece o movimento tal? E assim, se você está deslocado, você não dialoga, sabe? Você não dialoga. Uhum. O que a Rafaela falou, um item bem importante que se chama assim, antropologia, sociologia UPS, tá? Que é isso? Antes, nossos interlocutores não nos perguntavam nada, a gente ia lá, fazia questionário, tirava informação e voltava, escrevia o artigo, a tese e pronto. Agora não. Agora as pessoas, mesmo que não sejam acadêmicas, né, que nem a Rafaela está falando, elas perguntam, elas querem saber como é que tu vai fazer, como é que tu vai escrever, elas querem saber tudo, eles pesquisam a gente na internet. Meus interlocutores faziam Google em mim para saber. Eles começaram a entrar no Lattes para saber quem eu era. Então, principalmente quem trabalha com o judiciário, todo mundo hoje em dia, antes era restrito a empresários dos judiciários, queriam saber quem é este pesquisador e queriam dialogar com ele, mas agora todo mundo, qualquer pessoa, não importa a classe econômica dessa pessoa, ela quer saber quem é o pesquisador que está com ela e ela dialoga de igual para igual. E é importante, sim, tu ter a teoria multinível, que nem a Rafaela está falando, para poder dialogar, conversar e
e horizontalizar as relações, né? Que, na realidade, isso horizontaliza as relações. Muito bem, Rafael. É assim, o que a gente não pode ir a campo é fechada na teoria. Ai, me agarrei com o autor, ou me agarrei nesses autores. Não, isso não vai, porque tem que ser flexível. A gente vai com essa teoria para dar um norte, um guia, né? Mas não para se fechar. O meu argumento inicial, professora, era justamente ao contrário, né? Era ir a campo aberto até demais. Porque foi assim que eu estava, de uma certa forma, aprendendo, né? A gente vai a campo e deixa o campo nos mostrar. Só que chega um momento que o campo vai exigir outras coisas, né? E é importante. Então, na verdade, quando eu ia a campo, quando eu comecei a ir a campo, eu tinha, né, uma outra perspectiva. Agora eu já, depois das nossas aulas, né, do ano passado de antropologia, conversando, na verdade eu conversei muito sobre isso com muitas pessoas, sobre tem que ir com teoria ou não, como é que você vê isso? Eu perguntei isso para muitas pessoas, professora, para ver a percepção de outras pessoas, né, porque foi uma pauta que eu botei muito na nossa aula, e, de fato, hoje eu vejo que ir fechado nunca foi uma opção para mim, mas ir aberto demais também deixa muito a desejar, assim, o trabalho. Sim, e vocês têm toda a teoria. A teoria do Schutz é uma sociologia contemporânea, ele tem teoria, né? Ele elaborou, exatamente, até porque ele elaborou uma teoria. Então, é a teoria que vai te embasar. Se tu for muito aberta no campo, às vezes eles te dão pérolas e tu não vai perceber as preciosidades das informações que o teu interlocutor está te dando. Tu vai deixar passar. Sim, que nem a senhora comentou, a gente vai perceber quando está analisando e já poderia ter tido esse insight há muito tempo. Exatamente. Às vezes nem é você que vai perceber, né? É uma outra pessoa lendo o seu trabalho e vai lhe falar, olha aqui, isso aqui é interessante, e você não percebeu porque não tinha, né? Não estava mais, não estava na teoria. Que a teoria não te ajudou a refletir, assim, a cair a ficha. A teoria é para fazer a cair a ficha. É por isso que o embasamento teórico tem que vir antes. Né? E não adianta fazer um relato etnográfico muito bonito. Não, tem, mas até para submeter em revistas de antropologia que aceitam relatos etnográficos, tá? Eu tenho que ter um direcionamento, eu tenho que saber assim, bom, eu estou fazendo esse relato, mas eu estou dialogando com quem? Quem são os autores antropólogos que eu estou dialogando para fazer esse relato, né? É isso aí, Rafaela. Que bom, gostei muito da tua fala. Bom, professora, eu vou fazer um breve comentário e depois ressaltar duas informações que eu acho importante, que eu aprendi, né, nas Civitas. Primeiro comentário aqui, quando a senhora falou sobre ir aos clássicos, né, o artigo que eu submeti agora para a revista, que foi a Conversas e Controvérsias, eu fui lá em Hobbes para escrever o artigo, né, e aí chegou o momento que eu fiquei me questionando, eu precisava ter ido até Hobbes para escrever, mas eu recebi um feedback de um avaliador, ele gostou que eu fui até Hobbes, fez sentido, e aí eu fiquei um pouco mais tranquila, assim, mas eu tenho essa mania de ir sei lá, ciência política, eu vou lá no Maquiavel para conseguir escrever, ou na minha dissertação eu estava escrevendo a introdução, e comecei a falar sobre universidades, eu falei lá sobre a vinda da família real aqui para o Brasil, para conseguir falar sobre a primeira universidade, assim. E aí, o meu orientador, minhas colegas, né, de grupo de pesquisa, me orientaram, calma, não vai tão longe assim, não precisa, né, de expandir, assim, a tua escrita, né. Eu fui lá no início, já estava quase, né, virando historiadora para pegar dados, assim. E as duas coisas que eu queria falar, que eu aprendi na CIPES, que foi muito importante para mim, que hoje eu uso nos meus artigos. A primeira coisa é quando utilizar um artigo online, sempre guardar a data que foi, né, a data que tu acessou o artigo. Porque várias vezes a gente escreve o artigo, né, e quando vai fazer as referências, faz as referências por último, e aí não sabe a data que a gente acessou aquele artigo e precisa colocar, né, ali no finalzinho da referência. E a segunda coisa é que tem muitos colegas que
são de outras áreas, né? Por exemplo, no direito, a gente tem colegas que, né, estão vindo do direito. E no direito se usa nota de rodapé, né? Nas ciências sociais a gente usa autor-data, tanto na norma Chicago quanto na norma ABNT. E aí, às vezes, tem esse embate, assim. Então, acho que seriam essas duas coisas que eu queria ressaltar, né? A data de acesso, né? E que nas ciências sociais a gente utiliza a autor-data. E eu vou complementando isso que a Ana disse, assim, ó. A questão dos clássicos, assim, quando o clássico, que nem ela buscou no Hobbes, é pertinente para o recorte dela, e porque ela quer dizer, e porque ela quer refletir, ok, vai no Hobbes buscar. Agora, quando não for pertinente, não vai, porque assim, eu analiso muito a tese, que às vezes assim, eles vão lá nos primórdios do não sei aonde, mas isso é mais em design, né? Gente, eles não usam isso na descrição, na discussão dos resultados, então não adianta. E são coisas batidas, então assim, ó, tu só coloca a teoria que tu vai usar para discutir os resultados. Se tem que buscar Hobbes, se tem que buscar Maquiavel, ok, mas desde que eles sejam utilizados e te ajudem a refletir. Aí sim. Né? Ou então quer falar, às vezes, dos primórdios, mas fala em breves frases. Ah, as universidades começaram com a família real vindo aqui, a primeira universidade, é uma meia frase ou uma frase. Né? E outra coisa importante, assim, ó, realmente, a ciência social, a história e as ciências sociais colocam tudo em nota de rodapé os autores, né? Então, não tem autor no texto, conforme a BNT, no nome do autor e página, tudo em nota de rodapé. Isso, às vezes, para quem é cientista social, tu tá lendo, olha na nota de rodapé toda hora, tu não sabe que escreveu aquilo, é meio, para nós, é meio cansativo, mas o pessoal da história do direito, não, mas aqui a gente usa assim, autor e o ano, né, autor data, que a gente chama. Autor data é o seguinte, quando tu lê num texto, tu tem um parágrafo e entre parênteses de Silva, 2002, isso é autor data. Nota de rodapé, assim, tem todo o parágrafo e tem uma notinha embaixo, está escrito Silva, 2002, página, e aí está a obra do autor, Ver em Silva, 2002, tá? Então, nós utilizamos, as ciências sociais, o autor data. Outra coisa, quando vocês utilizarem artigos, às vezes, assim, na maioria das vezes, o artigo tem um número DOI, que é o identificador, é Digital Object Identifier, tá? É um objeto que identifica aquela publicação. Assim como o ORCID nos identifica como pesquisadores, os artigos e os livros têm esse DOI, que é esse número, esse link alfanumérico, que identifica aquele artigo. Então, o artigo que tem DOI, pode colocar o link do DOI, não precisa colocar a data de acesso. Então, tu coloca tudo das referências, coloca direitinho, se for a BNT ou Chicago, e no final da referência tu coloca assim, DOI, o HTTP, o número do DOI, que aí ele já acha o artigo. Porque por que a gente coloca a data de acesso? É porque, às vezes, assim, naquela data, é importante a gente registrar a data de acesso, porque naquela data, que nem disse Ana, naquela data que a gente pesquisou, o artigo estava lá. Depois o site pode ter saído do ar. Então, por isso que é importante botar a data de acesso quando o artigo não tem DOI. Tá? Se o artigo tiver DOI, não, porque o DOI é eterno e o artigo está sempre lá. Pelo DOI, tu acha o artigo em qualquer lugar, mesmo que, por exemplo, o artigo pode estar em diferentes sites. Tendo DOI, tu acha ele. Agora, se o artigo não tem DOI, tu pesquisou no site, o site saiu fora do ar, né? Então, assim, por isso que é importante a data de acesso quando o artigo não tem DOI. Tá? Mas é bem importante isso. Em sites também é importante data de acesso, em blogs, em vídeos. Anotem consultado em ou acessado em e ponham a data. Tá? Lucas? Oi. Não, é só porque antes de vocês entrarem nesse assunto, eu estava pensando sobre a questão, né, da discussão que precisa ser pertinente. Ele está falando de Maquiavel, Hobbes, né? E aí eu só fiquei pensando numa questão, porque
eu estava tentando escrever com um pouco da minha dissertação, se começar algumas partes, né? E eu não sabia por onde começar. E aí eu tinha lido um pouco de uma tese de uma outra pessoa que pesquisava algo que tinha uma certa, né, assim, similaridade, né? Só que ela fez etnografia, só que ela fez, né, atrelada a um outro PPG. Não sei se tu se lembra, Maria, ou se tu conhece, que é a Ilana Venetz. Não sei se tu conhece. Ela fez etnografia com crianças e tudo mais, escreveu sobre etnografia dos espaços vazios e tudo mais, e aí ela fez um doutorado nas ciências do corpo e do movimento. E aí, eu digo isso porque eu acho que talvez isso tem a ver. Porque o que acontece? Eu estava lendo a tese dela, eu achei muito interessante a forma como ela começou a escrever. E ela trouxe Rock Laraia, ela falou de Margaret Mead, sabe? Lá no início do capítulo. Não tem nada a ver com a discussão dela, né? Que ela vai desenvolver ao longo da tese, mas ela começou assim. Aí, quando comecei a escrever o meu, eu pensei. Aí eu tentei começar a escrever, aí eu senti meio que uma vontade, assim, sabe, de começar a dar um panorama. Mas eu pensei, mas será que eu vou precisar? Depois eu escrevi 3, 4 páginas ali e eu olhei, mas eu tô no PPG em Ciências Sociais, a minha discussão já é bem mais contemporânea, aí eu tô olhando para aquilo e fico, meu Deus, será que eu apago tudo? Porque eu não cheguei a trazer Margaret Mead, mas eu trouxe coisas bem clássicas, assim, até históricas de questões de infância e tudo mais. Depois eu olhei e falei, mas será que precisava? Será que eu já podia ter começado depois, assim? Aí, claro, não é exatamente artigo, né, mas tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Aí, já que vocês comentaram isso, eu não sei se tu concorda, Maria, se tu tem uma visão sobre. Eu vou conversar com a Fernanda na semana que vem, mas já que a gente está aqui. Não, é que assim, ó, o que acontece? Comigo também acontece isso com a gente. Eu fiz isso na minha tese, e depois eu olhei, mas é que eu percebi. Eu fiz isso e percebi que eu estava organizando, era uma tentativa de organizar meu pensamento para chegar nos contemporâneos que eu queria abordar. Pois Porque é. aí eu escrevi, porque a Lúcia sempre dizia, não, escreve, então vou escrever. A Lúcia, não, a Lúcia, escrevi. Aí eu percebi assim, ó, eu escrevi desde os primórdios lá do assunto que eu queria abordar e tal, aí, principalmente na questão de novas profissões, né? Aí ela chegou e disse, olha, Luísa, isso aqui tu não está abordando diretamente esse assunto, mas isso aqui depois vai te gerar um artigo em qualquer revista Sociologia do Trabalho, entendeu? Então, assim, guarda isso, e efetivamente, depois que eu defendi, surgiu na Iluminuras novas profissões, e aí eu brilhou o olho, eu digo, vou pegar aquele material, encaixei com partes que eu tinha da tese, e eles gostaram. Então, assim, nunca é trabalho perdido, Lucas, porque isso organiza Sim. teu pensamento. É, Mostra para a Fernanda, acho que isso organiza teu pensamento, mas o que a gente contemporaneamente pensa assim? Não, eu vou colocar... Se a leitura clássica te ajudar a refletir junto com os contemporâneos, tu coloca, porque às vezes pode parecer só querer mostrar erudição. Então, é pois uma linha é. muito fina, Pois é é. uma linha Só, muito tênue. sim, só um exemplo, não querendo assim pegar muito tempo, mas é que eu estava tentando escrever e aí eu senti que faltava uma parte meio histórico. Aí eu fui lá num autor lá que escreveu sobre a história da infância, da família e tudo mais. Aí eu comecei a ler, comecei a usar algumas coisas. Aí depois eu senti, tá, mas a ciência, antes de começar na antropologia, eu falei, tá, mas as ciências sociais, depois a antropologia. Aí na ciência social eu falei, mas desde quando as ciências sociais estudam esse meu tema? Aí do nada eu pensei, nossa, aí eu tive a brilhante ideia de lembrar, assim, me veio um estalo assim, mas Marx, no capítulo 8 do Capital, falou das crianças trabalhando nas tecelagens. Aí, olha, talvez seja um fio aí para pensar, né, que o tema já estava sendo estudado. Aí eu escrevi. Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu vou mostrar para Fernanda, mas aí, tipo, eu fui escrevendo um monte de coisa que me veio na cabeça para meio que organizar a ideia até onde eu tava, né? Meio que, tipo assim, tentando mostrar, assim, um caminho, né? Que nem tu disseste. Mas eu fiquei, depois eu olhando, falei, mas Lucas, será que eu tô indo por um caminho ou será que eu tô criando mais outra pesquisa paralela? Não, mas isso, essa orientadora vai te dizer, mas isso aí é Sim, um sim. exercício de organização do pensamento. Por exemplo, eu submeti um artigo sobre antropologia das emoções, né, que eu queria ver. Eu não fui, porque assim, ó, o que acontece?
A antropologia das emoções parece ser super contemporânea, com esse nome mas ela já foi estudada e já esteve em etnografias de outros autores clássicos que estavam embutidas no texto e não tinham esse nome de emoção. Por exemplo, o Geertz, nas Guerrinhas de Galo, o Geertz, quando ele estuda Bali, Marrocos e Java, né? Ele dá pinceladas sobre como as pessoas lidam com emoção, o Moss também. Mas aí, quando a gente está pensando no assunto, a gente começa a organizar, e aí depois talvez isso aí gere um parágrafo, talvez isso que agora são 2, 3 páginas, tu possa colocar na tua tese como um parágrafo ou 2. Entende? Fazendo links. Certo. Muito obrigado. Tema. Mas isso aí é uma tentativa, isso aí é a organização do pensamento para a escrita. Tu tá te reforçando nos clássicos para depois te ajudarem para que eles te ajudem a refletir na contemporaneidade junto com os autores atuais, né? Eu enxergo assim, né? Certo. Não, eu acho que talvez sim também. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, gente, eu gostaria de lembrar que a nossa oficina ela ficou gravada e será disponibilizada no YouTube dos discentes do PPG, que é Discentes PPG-CS. Eu coloquei o link no nosso grupo discente e gostaria de agradecer a participação da professora Maria Luísa Dias para essa belíssima oficina. Fiz várias anotações, vou colocar em prática na minha dissertação, porque eu estou escrevendo a introdução, então já me surgiu vários insights. E vou finalizar a nossa oficina lembrando que agora às 10 nós temos uma conversa com a Rafaela e com a Aline para conversar sobre o doutorado sanduíche e também sobre bolsas no mestrado, bolsas para realizar atividades, intercâmbios durante o mestrado. Tudo bem? Parar a gravação.